todos. Voltamos novamente. Obra nova. A Democracia Ameaçada, de Joshua Wong. A liberdade de expressão em risco e por que precisamos agir agora. Subtítulo, né? Como a luta global, ou como a luta estudantil revelou uma ameaça global. A princípio, essa obra eu comprei o ano passado, né? Só que não estava entre as minhas prioridades lê-la agora. Só que apareceu a oportunidade, eu acredito que é o momento propício, né? Nós colocamos as votações aqui no canal para que as pessoas possam votar, participar, né, para que elas possam ajudar a escolher as obras a ser lidas. Lógico que essas obras elas precisam estar em minha biblioteca. Caso haja interesse de obras que não estejam na minha biblioteca, aí será necessário comprá-la primeiro para depois trabalharmos aqui e conseguimos nos debruçar, ler, entender, né? E assim contribuir para que essa obra seja divulgada. Então, assim, sempre que eu começo a ler uma obra, eu começo pelos prefácios, né? Pela introdução também, logicamente, para entender. Então, sempre eu gosto de dar uma avaliada no que se propõe, na capa e assim por diante. Então, vamos lá. Quando ficamos em silêncio, ninguém está seguro. O dinamismo tenax de Wong brilha neste livro, um guia para a mobilização pela democracia e representação muito além do seu próprio país. Comentário de Julia Lovewell, autora e professora acadêmica. Se queremos liberdade, precisamos aprender com Hong Kong, com valores, táticas e coração. Joshua Wong nos mostra o caminho. Timothy Snyder. É interessante porque eu tenho uma obra desse autor, do Timothy Snyder. Se chama Na Contramão da Liberdade. Excelente ator, por sinal. É uma obra que eu comecei e não terminei. Mas pode ser uma obra proposta para lermos aqui, né? Eu posso voltar do começo e reler o começo da obra para chegarmos até o final. E com isso, trazermos a análise de Timothy Snyder a respeito desse confronto Rússia e Ucrânia. Porque até onde eu li, ele traz uma proposta a respeito... não uma proposta, ele traz uma análise a respeito do conflito Ucrânia e União Soviética, Ucrânia e Rússia. E que ele vai alegar que todo esse confronto começa-se na União Soviética. Isso é o que Timothy Stein traz na obra dele. E ele vai dizer que vai haver uma reviravolta ideológica naquele local, por conta dos agentes da KGB que acabam se apoderando do Estado. É mais ou menos isso. Mas, em resumo, é um excelente autor, tá? Fontes primárias de primeira qualidade. Eu gostei da obra, pretendo terminar. Eu não terminei de ler ela porque acabou aparecendo outra que me chamou mais a atenção, né? Então é isso, esses são os comentários. Aqui atrás tem a pequena biografia. Vamos ler um pouco a pequena biografia antes de começar a obra. Nomeado pelo Financial Times como uma das 50 pessoas que moldaram a última década, Joshua Wong é um ativista político estudantil de Hong Kong. Ele se tornou conhecido mundialmente pelo movimento escolarismo, que ganhou destaque durante os protestos de 2014 em Hong Kong, com um papel fundamental no movimento Umbrella,
o jovem foi indicado em 2014 pela revista Time como personalidade do ano, eleito como um dos maiores líderes mundiais da revista Fortune em 2015, indicado para Prêmio Nobel da Paz em 2018. Mas suas denúncias não se referem apenas à Ásia. Ele está alertando sobre os riscos desse autoritarismo que está se espalhando por todos os continentes. É o que conta ao desafiar a narrativa da maior nação do mundo. É isso. Há um autoritarismo perverso no mundo e ele está calando todas as vozes. Acredito que já podemos começar, né? Deixa eu só tomar aqui um gole d'água para que nós nos debruçamos na obra, pois lemos todos esse prefácio. Pequena dedicatória onde ele diz: para aqueles que perderam sua liberdade lutando por Hong Kong. Vamos à introdução da obra, tá? Introdução. Joshua Wong representa uma nova geração de rebeldes. Eles nasceram na era da globalização pós-internet, surgida entre o final da década de 1990 e no início da década na década de 2000, sobre uma moderna estrutura social e de conhecimento que era relativamente democrática e livre. Sua visão de mundo é bastante diferente da visão da cultura capitalista estabelecida, obcecada pelo lucro acima de tudo. Do movimento dos guarda-chuvas de 2014 aos protestos atuais, que estimularam mais de 100 dias de resistência, vimos a ascensão de um rebelde muito especial e inteiramente novo em Hong Kong. Joshua e seus contemporâneos são a vanguarda deste fenômeno. Eles são racionais, íntegros, claros como cristal em seus objetivos e tão exatos quanto os números. Tudo o que exige é um valor único: liberdade. Acreditam que, salvaguardando as liberdades de todos os cidadãos, demonstrando seus direitos de maneira bem visível, é possível alcançar justiça e democracia em qualquer sociedade. Lucidamente, essa geração entende que a liberdade não é uma condição dada. Ao contrário, é algo a ser alcançado por meio do esforço e pela luta constante. Esses jovens assumiram grande responsabilidade e muitos agora estão sofrendo por causa disso. Alguns perderam suas promissoras vidas jovens, mas esses ativistas podem e vão alcançar seu objetivo, porque todos sabemos que a liberdade sem dificuldade não é liberdade verdadeira. A liberdade verdadeira encontra seu valor no trabalho duro e na determinação. Isso é o que a geração de Joshua percebeu graças às suas próprias experiências. Eles se confrontam com um regime autoritário, uma personificação do poder estatal centralizado e da repressão aos direitos humanos que vemos na China e outros países ao redor do mundo. A dimensão simbolizada por esse regime eleva as iniciativas da geração de Joshua a um heroísmo encontrado nos mitos. O oprimido que trava uma luta contra os poderosos forças das trevas. Estou confiante de que os cidadãos de Hong Kong e aqueles que marcham por seus direitos e as causas em outros lugares derrotarão o establishment massivo com a mensagem mais poderosa: justiça e liberdade para todos. A geração de Joshua defende dois dos valores mais preciosos criados pela humanidade ao longo de milhares de anos: equidade social e justiça social. Esses são os pilares mais importantes de qualquer civilização. Ao longo da história, em busca desses princípios, os seres humanos pagarão um preço alto, com muitas mortes, infortúnios, traições
e casos graves de oportunismo. Atualmente vemos essa traição e oportunismo em todos os lugares do chamado mundo livre. No Ocidente é onipresente. A geração de Joshua está desafiando abertamente todos esses atos de publicidade, fraqueza e evasão em nome da defesa das crenças básicas da humanidade. Os jovens de Hong Kong estão realizando um grande ideal social e espírito de sacrifício semelhante à fé ou religião. Juntos, suas ações, seu entendimento... E eu tô sem o microfone, vim perceber agora, velho, que eu tô sem o microfone. Espero que melhore. Deixa eu ler o último parágrafo. Os jovens de Hong Kong estão realizando um grande ideal social, um espírito de sacrifício semelhante à fé ou à religião. Juntos, suas ações, seu entendimento inerente do conflito e suas consequências das realidades difíceis que enfrentam estão ajudando o mundo inteiro a reconhecer o que é uma revolução verdadeira. É isso que esperávamos e espero que a revolução conduzida por Joshua e sua geração seja testemunha em todo o mundo. Ai Heivik, 18 de outubro de 2019. Eu vou só pegar o marca-texto porque essa obra exige, né? Pequeno marca-texto e uma caneta é muito importante. Mas é uma coisa, um bom leitor, um ávido leitor, né, sempre precisará de um pequeno marca-texto numa obra como essa. Porque é daqui que nós tiramos as citações, né, os pontos que podemos considerar importante para pesquisarmos se a obra faz sentido. Desculpa pelo microfone, acho que foi a emoção de começar uma obra nova. Depois eu verifico se o som saiu bem, porque o microfone estava ao lado, né? Então pronto, agora vamos ao prefácio, né? Após a introdução. Prefácio. Uma das leis imutáveis da história é que não é possível derrotar uma ideia aprisionando seus defensores. Isso não mudou por causa de algumas supostas diferenças nas grandes civilizações mundiais. De fato, algumas das lições mais importantes sobre a democracia, autodeterminação e desobediência civil foram ensinadas por asiáticos de Mahatma Gandhi e Kim Dae-jung. Assim como não parece que o mundo, ao se falar da saúde e vitalidade sustentável ao longo prazo de uma comunidade, e seus líderes se puderem lidar com a dissidência sem tentar sufocá-la. Pode-se censurar a expressão do pensamento livre reprimindo as manifestações da internet, prendendo jornalistas ou até tentando acabar com as piadas. Sobre nenhuma circunstância deve-se mencionar qualquer um dos personagens de Ursinhos Pooh e em piquenique, principalmente se você estiver segurando um guarda-chuva amarelo. Por mais poderoso que você seja, tampouco pode impedir as pessoas de pensar. Além disso, mais cedo ou mais tarde, as boas coisas que elas pensam expulsam as coisas ruins que os autoritários procuram impor. A razão pela qual o mundo fora de Hong Kong viu com admiração a coragem, a determinação e a eloquência de Joshua Wong e seus colegas é que eles buscam, e em geral tão razoável e tão obviamente um esforço para não ir na contramão da aspiração humana como era. E permanecerá. As sugestões casuísticas de que a única maneira de lidar com Joshua e seus amigos é recorrer ao Estado de Direito vem daqueles que se calaram e fecharam os olhos
quando os homens foram sequestrados de Hong Kong pela polícia secreta do Partido Comunista Chinês, sem se impor com autonomia à lei de Hong Kong. Talvez o que os outros viram nunca tenha realmente acontecido. Joshua e seus colegas sabem que nunca apoiei aqueles que querem que uma campanha a favor da desresponsabilidade e democracia, liberdade de expressão e reunião, universidades autônomas e sociedade civil rigorosa e livre seja transformada em pressão para alcançar a independência de Hong Kong. Esse é um beco sem saída perigoso. No entanto, pessoas razoáveis devem se perguntar como e por que isso acontece. Como a atividade crescente da Frente Unida da China em Hong Kong, a tentativa de sufocar a prometida autonomia da comunidade aumentou o patriotismo de toda uma geração? Claro que resultou no inverso do que era pretendido. O que toda essa atividade conseguiu foi não fazer as pessoas se sentirem menos chinesas, mas mais orgulhosas de serem chinesas de Hong Kong. É estranho que o Partido Comunista Chinês tenha alcançado algo que o governo colonial britânico nunca conseguiu. Há pouco tempo, tive 2 encontros que me preocuparam. O primeiro, que poderia ser feito para impedir a erosão da liberdade na cidade que ele amava. O segundo foi com que um gerente sênior de um banco, que trabalhou em Hong Kong durante anos, que me disse que pela primeira vez estava começando a se preocupar com o futuro de Hong Kong. Sobre vários aspectos, acho que Joshua Wong e seus amigos são uma espécie de resposta para esses 2 preocupados amantes de Hong Kong. Desde que o espírito deles não seja extinto, e não será, tenho certeza que Hong Kong sobreviverá como símbolo do potencial da humanidade de criar grandes coisas a partir de pouco. Enquanto isso, espero que o mundo preste atenção para ver até que ponto a China é confiável em manter sua palavra. Falando por mim e pela maioria das outras pessoas, confio em Joshua de Hong Kong muito mais do que no aparato comunista de Pequim ou nos seus apologistas na cidade e em outros lugares. Chris Ponter, último governador britânico de Hong Kong, maio de 2018. Vamos a um prólogo, né? Em agosto de 2017, quando o sol escaldante acossava as ruas de Hong Kong e os estudantes universitários estavam concluindo seus empregos de verão ao regressarem de viagens em família, fui condenado a 6 meses de prisão pelo meu papel no movimento dos guarda-chuvas, que surpreendeu o mundo e mudou a história de Hong Kong. Imediatamente fui conduzido à prisão de Ping, localizado a uma curta caminhada da escola que eu havia frequentado. Eu tinha 20 anos. O Departamento de Justiça tinha ganho seu recurso para aumentar minha sentença de 80 horas de serviço comunitário para uma pena de prisão. A primeira vez que alguém em Hong Kong era condenado à prisão sobre a acusação de reunião ilegal. Desse modo, o recurso também havia me convertido um dos primeiros presos políticos da cidade. Tinha planejado manter um diário enquanto estava na prisão, tanto para fazer o tempo passar mais rápido, quanto para registrar as diversas conversas e acontecimentos de que fiquei a par dentro dos muros da prisão. Pensei que talvez algum dia transformasse essas anotações em um livro. E aqui está ele. Este livro é composto por 3 atos. O primeiro narra a minha passagem para a maioridade, de organizador de protesto estudantis de 14 anos até fundador de um partido político e face de um movimento de resistência contra o longo braço da China comunista em Hong Kong e mais além. É uma história de gênese que expõe uma década conturbada de ativismo popular, que tirou uma população de 7 milhões de pessoas da
apatia política e levou a um senso elevado de justiça social, capturando a imaginação da comunidade internacional no processo. No segundo ato, os eleitores encontrarão histórias e relatos do meu verão atrás das grades, captados em cartas escritas todas as noites após meu retorno à cela da prisão, quando me sentava na minha cama dura e começava a escrever sobre pouca luz. Queria compartilhar minhas opiniões a respeito das situações do movimento político em Hong Kong, a direção que deveria tomar e como deveria moldar o nosso futuro. Também queria captar a essência da vida na prisão, desde os meus diálogos com os agentes penitenciários até o tempo que passava com os outros presos assistindo às notícias na TV e trocando histórias de abusos contra prisioneiros. A experiência me aproximou ainda mais da história de outros ativistas que foram presos, como Martin Luther King Jr. e Liu Xiaobo, gigantes que me inspiraram e me guiaram em espíritos nas horas mais sombrias, minhas e de Hong Kong. O livro termina com um apelo urgente para todos nós defendermos os nossos direitos democráticos. Incidentes recentes, desde a polêmica nas redes sociais envolvendo a China e a NBA, principal liga de basquete profissional dos Estados Unidos, que é a NBA no caso, né? Até a retirada de um aplicativo de rastreamento policial em Hong Kong pelo Apple, mostraram que a erosão das liberdades que assolaram Hong Kong está se espalhando pelo resto do mundo. Se as multinacionais, os governos internacionais e, sem dúvida, os cidadãos comuns não começaram a prestar atenção em Hong Kong e a tratarem nossa história como um sinal de alerta, não demorará muito para que todo mundo sinta a mesma violência das liberdades civis que os hongkonguenses sofreram, não sem resistência, todos os dias nas últimas 2 décadas. Por meio da liberdade ameaçada, meu primeiro livro, escrito para o público internacional, espero que os leitores conheçam um jovem em transição, tanto em mentalidade como em experiência. No entanto, o livro também revela uma cidade em transição, de uma colônia britânica a uma região administrativa especial sob o regime comunista, de uma selva de concreto, vidro e aço, a um campo de batalha urbano com máscaras contra gases e guarda-chuvas, de um centro financeiro proeminente e um bastião brilhante de liberdade e desafio diante de uma ameaça global. Essas transições me tornaram mais comprometido do que nunca na luta por uma Hong Kong melhor. Uma causa que definiu minha adolescência e continua a moldar quem eu sou. Na prisão de Pik Huk, todos os dias começaram com a mesma severa marcha matinal. Todos os presos deviam entrar na fila, marchar, parar, virar 90 graus, olhar para os guardas e anunciar sua presença um após o outro. Todos os dias eu me ouvia gritando as mesmas palavras a plenos pulmões. Bom dia, senhor. Eu, Joshua Wong, preso número 4030XX, fui condenado por reunião ilegal. Obrigado, senhor. Sou Joshua Wong. Era o preso número 4030X. E esta é a minha história. Primeiro ato. Né? E ele vai trazer Gênesis. Ele vai abrir aspas no primeiro ato. E vamos abrir aspas aqui, ó. Não deixe que ninguém o despreze por ser jovem, mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, na caridade, na energia, na fé e na pureza. Fecha aspas. 1 Timóteo 4:12. Capítulo 1. Rumo à Terra Prometida. A ascensão dos novos hongkonguenses. Nascido em 1996, o ano do Rato de Fogo,
9 meses antes de Hong Kong retornar ao domínio chinês. De acordo com o horóscopo chinês, que percorre um ciclo de 60 anos, o rato de fogo é ousado, rebelde e loquaz. Embora como cristão, eu não acredito em astrologia ocidental nem oriental. Essas previsões de personalidade são razoavelmente corretas, sobretudo a parte acerca de eu ser um conservador compulsivo. Quando Joshua ainda era bebê, mesmo com uma mamadeira na boca, ele imitava todos os tipos de som, como se estivesse fazendo um discurso no palco. Fecha aspas. É assim que minha mãe ainda me apresentava para as novas pessoas da igreja. Não tenho a menor lembrança do que fiz quando bebê, mas a descrição é bastante crível e acredito na palavra dela. Aos 7 anos, fui diagnosticado com dislexia, um transtorno de escrita e leitura. Meus pais notaram os sinais logo no início, quando tive problemas com os caracteres chineses básicos. Palavras simples que crianças do jardim de infância aprendiam em questões de dias, como o grande e o muito, pareciam indistinguíveis para mim. Cometeria os mesmos erros nas lições de casa e nos exames até a adolescência. No entanto, minha fala não foi afetada pela minha dificuldade de aprendizagem. Ao falar com confiança, fui capaz de compensar minhas fraquezas. O microfone me amou e eu o amei ainda mais. Quando criança, contava piadas em grupos da igreja e fazia perguntas que nem as crianças maiores ousavam fazer. Bombardeava o pastor e os mais velhos com perguntas como: se Deus é tão cheio de misericórdia e bondade, por que ele permite que os pobres sofram em lugares engaiolados em Hong Kong? E fazemos doações para a igreja todos os meses. Para onde vai o dinheiro? Quando meus pais me levaram em viagens ao Japão e Taiwan, eu pegava o megafone do guia turístico e compartilhava fatos que havia encontrado na internet sobre os lugares para ver e as coisas para fazer, pulando de tópico para tópico como se fosse a coisa mais natural do mundo. O público aplaudia em aprovação. Minha eloquência e curiosidade inata me rendia a elogios e risadas ainda quer que eu fosse. Graças à minha baixa estatura e bochechas rechonchudas, o que normalmente poderia ser considerado desagradável ou arrogante era perdoado, sendo considerado engraçadinho, original ou precoce. Embora ocasionalmente existissem professores e pais que desejavam que esse pequeno sabichão calasse a boca, geralmente eram minoria e eu era adorado na escola e na igreja. Seu filho é especial. Ele vai ser um grande advogado um dia, os frequentadores da igreja diziam a meu pai. No Ocidente, as pessoas podem vislumbrar em uma criança desembaraçada, um aspirante a político ativista de direitos, mas em Hong Kong, uma das regiões mais capitalistas do mundo, nenhuma dessas duas opções profissionais seriam desejáveis até mesmo para o seu pior inimigo. Uma carreira lucrativa em direito, medicina ou finanças é um exemplo típico de sucesso aos olhos de todos os pais, mas os meus não são desse jeito e não me criariam assim. Meus pais são cristãos devotos. Meu pai era um profissional de tecnologia da informação, mas se aposentou cedo para se concentrar nos assuntos da igreja e no trabalho com a comunidade. Minha mãe trabalhava em um centro comunitário local que presta serviços de orientação psicológica familiar. Eles se casaram em 1989, poucas semanas depois que o governo chinês enviou tanques para subjugar manifestantes estudantis na Praça da Paz Celestial. Minha mãe e meu pai concordaram em cancelar
as celebrações do casamento e enviaram notas manuscritas para os amigos e parentes com uma mensagem simples: nossa nação está em crise. Os recém-casados não farão nenhuma cerimônia. Em uma cultura em que uma festa de casamento dispendiosa constituiu um rito de passagem tanto quanto o próprio ato de se casar, a decisão deles foi ousada e nobre. Meu nome chinês, Qingjun, foi inspirado na Bíblia. Os caracteres significam algo afiado, uma referência ao Salmo 45:15, que ensina: as suas flechas são afiadas e atravessam os corações dos seus inimigos. Todas as nações caem a seus pés. Meus pais não queriam que eu performasse o coração de ninguém, mas queriam que eu falasse a verdade e empunhasse como uma espada para enfrentar mentiras e injustiças. Exceto pela minha eloquência incomum, eu era uma criança bastante comum. Meu melhor amigo na escola primária era Joseph. Ele era mais alto do que eu, mais bonito e tirava melhores notas. Joseph poderia facilmente andar com os garotos mais populares da turma, mas nos unimos por causa da nossa tendência comum de tagarelar sem parar, conversando durante as aulas, apesar de nos sentarmos a 7 cadeiras de distâncias um do outro. No segundo ano da escola primária, alunos de 6 a 7 anos, o senhor Sneto ficou tão farto de nossa conversa interrupta que pediu ao diretor que nos colocasse em classes diferentes no ano seguinte. Mas isso não funcionou. Joseph e eu éramos inseparáveis. Depois da escola, nós nos encontramos na casa do outro para jogar videogame e trocar mangás. O primeiro filme a que assisti em um cinema foi o Batman, O Cavaleiro das Trevas, um grande sucesso de bilheteria de Hollywood ambientado parcialmente em Hong Kong. Assisti com Joseph. Tínhamos algo mais em comum. Minha turma foi a primeira a nascer após a transferência da soberania de Hong Kong, processo conhecido como Handover. Somos a geração que veio ao mundo durante o acontecimento político mais importante da história de Hong Kong. Em 1º de julho de 1997, após 156 anos de domínio britânico, Hong Kong se livrou do seu passado colonial e retornou à China comunista. A transferência da soberania deveria ser motivo de comemoração, uma reunificação entre mãe e filho e uma oportunidade para a elite empresarial local explorar ainda o emergente mercado do continente. Porém, para a maioria dos hongkonguenses comuns, não foi. Muitos dos nossos parentes e amigos tinham deixado Hong Kong anos antes dessa data fatídica por meio do domínio comunista. Quando nasci, quase 500 mil de cidadãos havia emigrado para países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Para eles, os comunistas eram sinônimo de turbulência política resultante do grande salto para frente. Plano econômico fracassado, posto em prática em 1958 e 1962 para industrializar a China, que resultou na morte de cerca de 30 milhões de camponeses por fome em massa. E da Revolução Cultural, movimento sociopolítico que entre 1966 e 1976 foi liderado pelo presidente Mao Tse-tung para eliminar tendências capitalistas e rivais políticos. O comunismo foi a razão pelo qual eles e seus pais tinham fugido para Hong Kong. A ideia de ser devolvido aos ladrões e assassinos, para usar as palavras de minha avó, de quem havia escapado, era assustadora e inconcebível. Primeiro uso do marca-texto. Ele traz uma referência aqui do grande salto para frente e da Revolução Cultural Chinesa, né?
Depois nós podemos fazer uma análise. Mas no que me dizia a respeito, era tudo boato. Para alguém que cresceu apenas conhecendo o domínio chinês, não era nada mais do que histórias e lendas urbanas. A única bandeira que eu tinha visto tremulando em locais públicos e do lado de fora dos prédios governamentais eram bandeiras chinesas vermelha com 5 estrelas. Além dos ônibus de 2 andares ao estilo londrino e dos nomes das ruas aparentemente ingleses, como Rennes, High Cork e Conegate. Não tenho nenhuma memória da Hong Kong colonial, nem sinto qualquer ligação com o domínio britânico. Ainda que muitas escolas locais, como a que eu frequentei, continuem a ensinar em inglês, os alunos aprendem a se orgulhar das inúmeras realizações econômicas da China moderna, especialmente da maneira pela qual o Partido Comunista Chinês tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza extrema. Na escola aprendemos que a lei básica, a mini-constituição de Hong Kong, um documento amplamente negociado no qual China e Grã-Bretanha trabalharam antes da transferência da soberania, começa com a declaração de que a região administrativa especial de Hong Kong é a parte inalienável da República Popular da China. A China é nossa terra natal e, como mãe benevolente, sempre terá os nossos melhores interesses em mente sobre o arranjo denominado um país dos 2 sistemas. Vou anotar aqui também, dar uma pesquisada. O princípio foi celebrado na Declaração Conjunta Sino-Britânica, um tratado internacional firmado pela Grã-Bretanha e a China em 1984. Um país, 2 sistemas, foi uma ideia do então líder supremo Deng Xiaoping, que precisava de uma solução para conter o êxodo de talentos e riquezas de Hong Kong durante as negociações de transferência da soberania. Deng queria tranquilizar os cidadãos em fuga de que a cidade seria reunificada com a China continental sem perder seu sistema econômico e político distinto. De forma memorável, ele prometeu à cidade que os cavalos ainda vão correr e os bailarinos ainda vão dançar sob o domínio chinês. A estratégia de Deng funcionou. O arranjo, um país, 2 sistemas, ajudou Hong Kong a fazer, sem percalços, a transição de uma colônia da coroa britânica para uma região administrativa especial. Para a maioria das pessoas, a transferência da soberania acabou sendo muito barulho por nada. Pouco depois que o relógio marcou a meia-noite, em 30 de junho de 1997, 7 milhões de hongkonguenses, com os olhos grudados nas telas de televisão, viram Chris Penn, o último governador colonial, sair da casa do governador pela última vez. Quando Penn embarcou no iate Real Britannia, acompanhado pelo príncipe Charles, todos deram um suspiro de alívio, pois apesar da pompa e das circunstâncias dramáticas, quase nada havia mudado em Hong Kong. Muitas pessoas consideravam que aqueles que haviam fugido da cidade por medo tinham reagido de forma exagerada e subestimada a boa vontade da China. Meu primeiro encontro com o arranjo um país e 2 sistemas foi mais visceral do que tratados internacionais e estruturas constitucionais. Aos 5 anos de idade, meus pais me levaram em férias de curta duração para Guangzhou, capital da província de Canton, do qual Hong Kong também faz parte. Foi em 2001, o mesmo ano em que a China ingressou na Organização Mundial do Comércio, a OMC, e iniciou seu milagre econômico. Na época, Guangzhou ainda era um fim de mundo em comparação com Hong Kong.
O acesso à internet era irregular e muitos sites estavam bloqueados. Embora as pessoas de Guangzhou falassem cantonês como nós, comportavam-se de forma diferente. Em Hong Kong, nunca ficávamos de cócoras ou escarramos nas ruas. Sempre fazemos filas e esperamos a nossa vez de falar com verdadeiros e atendentes, ou com vendedores e atendentes. Na China, não é assim. Além disso, os carros eram conduzidos no outro lado da via e os compradores pegavam com pequenas notas surradas chamadas de renminbi. As sinalizações e os cardápios eram escritos com caracteres chineses simplificados, que pareciam familiares, mas não eram exatamente iguais ou tradicionais utilizados em Hong Kong. Até a Coca-Cola tinha um sabor diferente, porque a água que usavam tinha um gosto residual estranho. Prefiro o jeito que as coisas são em Hong Kong. Lembro-me de dizer a mim mesmo. Da geração dos meus pais para a minha, as criações em Hong Kong as crianças em Hong Kong cresceram assistindo a animes, desenhos animados japoneses. De longe, a economia mais avançada da Ásia. O Japão era considerado há muito tempo pelos hongkonguenses como uma cultura criadora de tendências e exportadora de tudo que é legal. Fui fã incondicional da série de ficção científica chamada Gundam, resposta japonesa às franquias da Marvel e da DC. Muitas das minhas séries favoritas, como Mobile Suit Gundam, Gundam Seed Iron Bloodman Orphans, compartilhavam um ponto em comum. Cada um narra a história de um jovem órfão que luta para encontrar seu lugar no mundo enquanto se transfere de uma família adotiva para a próxima. O tema recorrente de filhos adotivos em meus desenhos animados de sábado de manhã me fez pensar em minha própria cidade. Sobre vários aspectos, Hong Kong é como um filho adotivo que foi criado por uma família branca e que, em seu consentimento, foi devolvido para os seus pais biológicos chineses. A mãe e o filho têm muito pouco em comum, desde a língua e os costumes até a maneira com qual vem o seu governo. Quanto mais o filho é forçado a mostrar afeto e gratidão para com sua mãe, há muito perdida, mas ele resiste. Ele se sente perdido, abandonado e sozinho. O arranjo, em paz dos dois sistemas, pode ter orientado a ex-colônia através de sua transição suave para o domínio chinês, em 1997, mas pouco faz para mitigar sua crise de identidade cada vez mais profunda. Hong Kong é uma cidade que não é britânica e não quer ser chinesa, e sua necessidade de afirmar uma identidade distinta cresce a cada ano. Ponto importante aqui também, a análise dele, né? Isso resume o estado de espírito da minha geração. A primeiro a crescer após o fim do domínio britânico, mas antes que o domínio chinês se consolidasse. A ambivalência que minha geração sente em relação à nossa suposta terra natal nos motiva a procurar maneiras de preencher o vazio emocional. Estamos voltando para ocupar nosso lugar no mundo e desenvolver uma identidade à nossa própria imagem. Cada vez mais nós voltamos para a nossa cultura pop, língua, comida, estilo de vida como as bases de nossa autoimagem. As iniciativas para preservar bairros pitorescos, apoiar produtos locais e proteger o cantonês da sua substituição pelo mandarim estão evoluindo gradualmente e se convertendo em uma cruzada juvenil. Quando eu tinha 10 anos, a maior notícia de Hong Kong foi a respeito dos grandes protestos para salvar da demolição 2 atracadouros amados e historicamente importantes, o Stratford Pier e o Queen's Pier.
As manifestações foram mais do que uma resistência contra uma desalmada remodelação e gentrificação urbanas. Elas envolvem a defesa de nossa incipiente identidade. Aquele surto de resistência e raiva foram apenas a ponta do iceberg. A ascensão dos novos hongkonguenses tinha apenas começado. No entanto, minha maioridade política sofreu um adiamento quando fiz 12 anos. Assim que comecei meu último ano do primário, a única coisa que importava para mim e meus colegas de classe era ser admitido em uma escola secundária decente. Em Hong Kong, temos um ditado: escola secundária é destino. Não é exagero. O sistema educacional local é implacável. A escola que frequentamos tem o poder de determinar o nosso futuro. Em que universidade ingressamos, que curso escolhemos, que tipo de emprego obtemos quando nos formamos, quanto ganhamos, com quem podemos namorar e casar, e, em última análise, o nível de respeito que somos capazes de obter da sociedade. É por isso que os pais superprotetores fazem de tudo para criar portfólios elaborados para seus filhos, para torná-los mais vendáveis para as escolas. O domínio de diversos instrumentos musicais e línguas estrangeiras exóticas são a regra e não a exceção. Outra análise bacana. Não é dando análise, né? É um testemunho. Eu não estava otimista. Sem um currículo excepcional e com um boletim da escola primária prejudicado pela dislexia, sabia que seria uma luta, mas não ia desistir. Se Moisés pôde passar 40 anos vagando no deserto antes de Josué concluir o trabalho e conduzir seu povo à terra prometida, o que era pouco de trabalho duro para esse rato de fogo? Há um ditado chinês popular: o empenho pode compensar todas as deficiências. Naquele ano, guardei meus videogames e mangás e comecei a ter mais de 20 horas de aulas particulares por semana. Estudei muito as matérias em que era mais fraco, chinês e inglês, e que tendiam a abaixar minhas notas. Como resultado do meu trabalho duro, consegui obter 0,1 ponto acima da nota média mínima de que precisava para entrar na lista de alunos recomendados da minha escola primária. Graças aos meus pedidos sinceros, tanto o diretor quanto o meu professor particular concordaram em escrever cartas de recomendação, divulgando não as minhas proezas acadêmicas em si, mas meu potencial para se destacar. Na entrevista final para ingresso na escola secundária, o responsável pelas admissões me perguntou: se um dos meus amigos lhe disse que foi vítima de bullying, o que você faria, Joshua? Sem hesitar, respondi como se tivessem feito a mesma pergunta para mim uma centena de vezes. Eu levaria meu amigo para a igreja e deixaria Deus aconselhá-lo. Poderia até fazer o mesmo em relação aos autores do bullying. Deus tem um plano para todos. O responsável pela admissão sorriu e eu retribuí o sorriso. Quando dei por fim, recebi uma carta informando que havia sido admitido na Unity Christian College, Escola Cristã Unida, depois que outro garoto tinha sido reprovado em sua resposta. A escola era a minha primeira opção. Acabamos o primeiro capítulo, nós vamos para o segundo capítulo, página 27, onde ele é denominado como o grande salto para frente, o grupo escolarismo e o programa de educação nacional. Ele está fazendo uma alusão aqui ao grande salto para frente da China comunista, né? Então vamos lá. A escola secundária foi revigorante. Em vez de sermos tratados como crianças,
como fomos nos 6 anos da escola primária, éramos agora jovens adultos, com a liberdade de expressar nossas opiniões na sala de aula e executamos nossas próprias atividades depois da escola. Além disso, o currículo escolar focava menos no aprendizado mecânico e na memorização, concentrando-se mais em análise e pensamento crítico, o que significava que minha dislexia não era uma desvantagem tão grande quanto costumava ser. Eu adorava tirar fotos e gravar vídeos. Assim, ia a todos os lugares com minha câmera portátil, captando momentos na escola, grandes e pequenos. Carregava as fotos em minha página do Facebook e organizava meticulosamente em álbuns. Também criei meu próprio blog para documentar acontecimentos escolares com comentários engraçados. Rapidamente ganhou força e logo conseguiu milhares de seguidores. Muitos dos quais eram pais ansiosos para descobrir o que seus filhos estavam fazendo durante a semana. Apesar de ser um recém-chegado na Unity Christian College, rapidamente adquiri renome como jornalista, cineasta e colunista de fofocas da escola. Porém, entre meus amigos, era mais conhecido como um dokou, termo japonês para um jovem sem namorada, que sente prazer em ficar sozinho com seus videogames e aparelhos eletrônicos. Com ou sem namorada, eu me via mais como uma criança à roupa nova do imperador, de Hans Christian Andersen, que quando nenhum dos habitantes da cidade dizia o que estava pensando, encarregava-se de apontar o elefante na sala. E havia muitos elefantes no sistema educacional local. Certa vez, meu professor chinês, que tinha perdido a paciência com minhas conversas constantes na aula, mandou eu me calar e ficar parado no centro da sala. Ao me levantar da minha carteira, olhei nos olhos dele e disse: esse não é o jeito de ensinar uma criança. Sério, o senhor acha que eu vou me tornar um aluno melhor encarando a parede? Minha pergunta deixou o professor sem palavras e o resto da classe espantado. Minha tendência a desafiar a autoridade logo tomou um novo rumo quando combinei minha sinceridade com o poder das redes sociais. Sempre gostei de boa comida e considerava meu paladar tão afiado quanto minha língua. No segundo ano da escola secundária, alunos de 13 a 14 anos, após sofrer um ano inteiro com a comida medíocre da cantina da UCC, decidi cuidar do assunto por conta própria. Criei uma página no Facebook e uma petição online e convidei todos os meus colegas de classes a expressar suas queixas sobre o almoço insosso, gorduroso e de preço exagerado da cantina da escola. A campanha viralizou e mais de 10% da escola assinou a petição. Por causa da sua popularidade, a minha campanha sem precedentes, intitulada "Por quanto tempo mais vamos tolerar a comida da UCC?", imediatamente chamou a atenção das autoridades da escola. Alguns dias depois, fui chamado à sala do diretor com meus pais. Joshua é um bom menino. O diretor disse aos meus pais, antes de semicerrar seus olhos e prosseguir. Mas o que ele fez não foi bem o ideal. Joshua instigou outros alunos e nos colocou em uma posição difícil. Pior que isso, ele nomeou nossa escola em uma petição pública sem a nossa aprovação. Mas, com todo respeito, nosso filho não fez nada de errado, meu pai afirmou, intervindo em minha defesa. Em seguida, minha mãe, sempre a pacificadora, apresentou uma avaliação sensata, que até mesmo o diretor Thor teve que concordar. Veja, a página do Facebook já está na rede. Ela disse, se o senhor fizer Joshua tirá-la, as repercussões serão muito piores. Acho que devemos deixar assim. Graças aos meus pais, saí ileso e da sala do diretor, sem nenhuma suspensão nem qualquer forma de medida disciplinar. No entanto, aquela foi a primeira e última vez que organizei uma campanha por meio da rede social na escola.
Decidi parar não por medo de voltar a meter-se em apuro, mas porque percebi que havia problemas maiores para resolver. Porque se preocupar com questões pequenas na escola quando havia injustiça muito maiores acontecendo todos os dias bem debaixo do nosso nariz? Decidi elevar minha mira e me concentrar em coisas maiores e mais prementes. Algumas semanas antes da criação da petição sobre a comida da cantina, tive uma epifania. Aconteceu durante uma visita regular à comunidade em uma tarde comum de sábado. Meu pai é um cristão devoto e dedica parte do seu tempo livre trabalhando como voluntário. Eu costumava acompanhá-lo em suas visitas a idosos, famílias carentes e crianças com necessidades especiais. Naquele sábado em particular, fomos ao asilo de idosos que tínhamos visitado um ano antes, esperando por nós. Algumas dezenas de octogenários já haviam se sentado em grande círculo na sala de recreação. Reconhecia as mesmas paredes em tom pastel, descascadas e móveis surrados de um ano antes. Vi os mesmos rostos me encarando. O asilo continuava com tão poucos funcionários como comunidades tão antiquadas e com os moradores tão solitários e desesperados quanto meu pai e eu os havíamos deixado da última vez que víamos. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas no fundo do coração eu sentia mais raiva do que tristeza. Qual é o sentido dessa visita? Qual o sentido se dá? Ou qual sentido se nada nunca muda? Perguntei ao meu pai. Ele respondeu, dando um tapinha no meu ombro. Nós os animamos por algumas horas, não é? Vamos mantê-los em nossas orações. É o melhor que nós ou a igreja podemos fazer. Por mais que respeitasse o meu pai, discordei totalmente dele. Havia muito mais que poderíamos fazer por aquelas pessoas, mas não tínhamos nos esforçado o suficiente. Não era justo que minha família morasse em um bairro de classe média, frequentando uma mega igreja sofisticada e passasse férias no exterior, enquanto quase um quinto da população local vivia abaixo da linha da pobreza com apenas o suficiente para comer e sem uma casa decente para morar. Na escola, aprendemos que Hong Kong possui um dos coeficientes de Gini mais altos do mundo, ou seja, um indicador de desigualdade de renda. É por isso que todos os dias vemos pessoas idosas vasculhando latas de lixo e empurrando carrinhos pesados de papel reciclado colina acima para vendê-lo por uma ninharia. É uma visão tão comum que já nem notamos mais. Tudo isso pode continuar porque muitas pessoas pensam como os frequentadores de igreja de classe média. Vamos rezar e fazer de conta que já fizemos o suficiente. Estava convencido que Deus havia me colocado neste mundo por uma razão. Ele queria que eu fizesse mais do que apenas louvar seu nome e estudar a Bíblia. Ele queria que eu agisse. Certa vez meu pai me ensinou sobre o acrônimo WWJD, que significa White World Jesus Do. O que Jesus faria? Não acho que Jesus sairia do asilo de velhos dando um tapinha autocongratulatório no ombro. Se ele fizesse isso, ou o chamaria de hipócrita, assim como o garoto que desafia o imperador nu. Após esse episódio, comecei a me sentir inquieto. Dei-me conta de que costumava haver um abismo entre entre boas intenções e ações, mas não sabia o que. E em termos práticos, poderia realmente fazer pelas pessoas naquele asilo ou por qualquer outra pessoa. Fundamentalmente, esse momento
decisivo da minha adolescência aconteceu pouco antes de conhecer meu cúmplice na UCC. Justin era outro docu da minha classe e nós compartilhávamos a mesma paixão por videogames, animes e travessuras na escola. Nas férias de verão, depois da segunda série, 2 de nossos professores favoritos anunciaram seu plano de se casar. Just e eu decidimos criar um sketch em homenagem a eles. Just interpretaria o noivo e convocávamos outros colegas da classe para interpretar a noiva e seus parentes. Como documentarista, gravei o falso casamento. Para aumentar o impacto emocional, até adicionei uma trilha sonora. Quando os recém-casados viram o vídeo no YouTube, ficaram comovidos. Episódios como esse se espalharam rapidamente pela escola, e apesar de causar problemas de vez em quando, eles nos tornaram os favoritos dos nossos professores. Também transformaram Just e eu em melhores amigos. Mas Just oferecia muito mais do que companheirismo. Ele já era um viciado em política muito antes de nos conhecermos. Isso é o que realmente importa. Ele dizia para mim sem rodeios, enquanto consultava feeds de notícias sobre eleições locais e projetos de lei do governo em seu iPhone. Ao longo do tempo, parte do seu sangue quente começou a me contagiar. Visitávamos livrarias juntos e passávamos horas na sessão de política. Trocávamos livros entre nós, dobrando instantaneamente a quantidade de títulos à nossa disposição. Passei o verão de 2009, quando tínhamos 12 anos, lendo sobre política local e discutindo o que aprendia com o Just. Isso é uma loucura. Lembro-me de gritar após ler sobre o bizarro sistema eleitoral de Hong Kong e como fora idealizado para ajudar o governo a abstrair a oposição. O nosso governo é muito justo, porque ninguém fala disso. Nosso governo é muito sujo, porque ninguém fala disso. Exclamei, exasperado. Impaciente, Just revirou os olhos, como se disse: fico feliz que você finalmente tenha se posto em dia. Bem-vindo a Hong Kong. De fato, nosso sistema político é único. É resultado de inúmeras concessões penosas, alguns dizem impiedosas, feitas pela Grã-Bretanha durante as negociações com a China sobre transferência de soberania e que ressaltaram na Lei Básica. A Lei Básica prescreve 3 poderes de governo: executivo, legislativo e judiciário. Sob o sistema, os cidadãos comuns não têm voz na escolha do chefe do executivo, o cargo mais elevado em Hong Kong e chefe do poder executivo. É um cargo semelhante ao prefeito de Londres ou de Nova York. Em vez disso, ele ou ela é selecionado por uma pequena comissão formada por integrantes do Partido Comunista, magnatas empresariais e grupos de interesses especiais, a maioria dos quais recebe sugestões de governo central de Pequim antes de votar. O resultado é um chefe de governo que não presta contas ao povo e que responde apenas aos chefes do norte que o colocaram no cargo. Nosso poder legislativo não é melhor do que o poder executivo. O Conselho Legislativo, ou LegCo, é um parlamento com 70 membros, divididos em 2 câmaras, 35 membros dos distritos eleitorais geográficos, Geographical Constituencies, ou GCs, e 35 membros dos distritos eleitorais funcionais, o Functional Constituencies, ou UFCs, trazidos de setores empresariais e profissionais. Enquanto os membros dos GCs, são todos eleitos por 3,5 milhões de eleitores registrados.
Os FCs estão longe de serem eleitos democraticamente. Quase todos os membros funcionais são escolhidos a dedo por um pequeno círculo de eleitores dentro do seu próprio grupo de profissionais ou de interesses especiais. Por exemplo, o membro do setor imobiliário é escolhido por alguns centenas de profissionais do setor e empresas de construção, assim como os membros do setor advocatício e contábil são escolhidos apenas por advogados e contadores. Juntos, eles constituem um poderoso bloco de deputados que votam em fileira cerrada e por ordem de governo. Entre outras palavras, os deputados dos FCs dão ao Poder Executivo controle quase completo sobre os LegCo. Aprendi tudo isso com as minhas leituras de verão e com as muitas conversas tarde da noite com Just entre partidas de videogame e copos de chás de bolhas. Sentia raiva e frustração que um sistema tão flagrantemente injusto tivesse podido passar despercebido por tanto tempo. Também percebi que tudo que havia de errado em Hong Kong, pobreza na velhice, preços nas alturas dos imóveis e a destruição indiscriminada de prédios históricos para dar lugar a projetos de reconstrução visando vantagens eleitorais, eram atribuível ao único culpado, o governo que não presta conta ao povo em um sistema eleitoral desequilibrado que cria e facilita isso. Não levei muito tempo para transformar meu despertar político em ação. No inverno seguinte, em janeiro de 2010, alguns deputados pró-democracia renunciaram ao cargo ao mesmo tempo, provocando eleições suplementares simultâneas para preencher seus cargos. A ideia era converter as eleições suplementares em um referendo sobre a reforma eleitoral e pressionar o governo a abolir os odiados distritos eleitorais funcionais. Antes das eleições, escrevi um longo post no Facebook direcionado aos estudantes e aos seus pais, sobretudo os pais, já que tinham idade suficiente para votar. Passei horas redigindo resumos e pontas principais, condensando em linguagem simples o processo político intrincado, para que qualquer leitor pudesse entender em que consistia o referendo. Apresentei as razões de o porquê as homenagens... Oh, meu Deus. Vamos lá de novo. Antes das eleições, escrevi um longo post no Facebook direcionado aos estudantes e aos pais. Sobretudo os pais, já que tinham idade suficiente para votar. Passei horas redigindo resumos e pontos principais condensados em linguagem simples e o processo intrincado para que qualquer leitor pudesse entender em que consistia o referendo. Apresentei as razões de por que os hongkonguenses precisavam trabalhar juntos para se livrar dos FCs de uma vez por toda. A postagem recebeu mais de 1000 curtidas, o que me surpreendeu porque ninguém sabia quem eu era na época e o assunto em si não era mais atraente. No final, o governo ignorou os resultados das eleições suplementares e aprovou um projeto de reforma eleitoral decepcionante, com apenas pequenos ajustes no sistema existente. Ficou muito aquém de abolir os FCs. Mesmo assim, para um garoto de 13 anos, foi uma lição importante de ativismo político. Você pode tentar o quanto quiser, mas até você forçá-los a prestar atenção, os que estão no poder não vão ouvi-lo. O teste real viria depois que fiz 14 anos, em outubro de 2010. O então chefe executivo Donald Trump proferiu seu último discurso político antes do final do seu segundo mandato no cargo. De acordo com o discurso, o governo adotaria um currículo escolar que introduziria uma matéria nova e obrigatória chamada Educação Moral e Nacional. A nova matéria tinha diversos objetivos. 1. Desenvolvimento de qualidades morais. 2. Desenvolvimento de atitudes positivas e otimistas. 3. Autoconhecimento. 4. Julgamento de maneira cuidadosa e razoável.
e 5, o reconhecimento de identidade. Por mais banais que esses pontos pareçam, havia um objetivo mais sinistro no cerne dos caprichos: moldar a primeira geração de hongkonguenses no modo chinês e nos ensinar a aceitar e a adotar os princípios do Partido Comunista, sem que nós, ou nossos pais, nos dessemos conta. Em Hong Kong, qualquer coisa com a palavra nacional desperta suspeita. O nome Educação Nacional suscita o espectro de propaganda comunista e lavagem cerebral exatamente do tipo a que o estudante da China continental ficaram sujeitos e continuam a se sujeitar por décadas. Se nada fosse feito, esse novo currículo seria implantado em todas as escolas primárias de Hong Kong em 2012 e em todas as escolas secundárias em 2013. Uma suposta consulta pública com 4 meses de duração começaria em 2011. Mas eu sabia que, na realidade, essa consulta não resultaria em nenhuma alteração no currículo. A propaganda de educação nacional me acertou em cheio. Foi a primeira política governamental que deliberadamente mirou e impactou diretamente a mim e meus colegas de classe. Eu pertencia a um dos primeiros grupos interessados, ou seja, stakeholders, um termo que tínhamos acabados de aprender nas aulas de estudos liberais da UCC. E se as pessoas que tinham mais a perder não se manifestassem, quem mais se manifestaria? Com certeza, durante o período de consulta de 4 meses, os deputados pró-democracia até o sindicato dos professores manifestaram apenas uma moderada contrariedade, respondendo ao Departamento de Educação com desaprovação verbal e dedos em riste. Esses adultos, então, fora da escola há 2 ou 3 décadas, eu disse para Just, porque eles se importariam com o que acontece dentro da sala de aula. Mas nós precisávamos nos preocupar e precisávamos proteger nossa educação antes que seja tarde demais. Os pais de Just tinham um plano diferente para ele. Atento ao futuro do filho, eles o estavam enviando ao exterior para terminar seus estudos. Dentro de 1 ano, ele iria embora de Hong Kong e eu me separaria do meu melhor amigo e da minha fonte de inspiração política. Just e eu continuávamos convivendo até ele partir para os Estados Unidos, mas no íntimo eu saberia que se quisesse combater o lado sombrio, precisaria recrutar alguns novos gente. Concentrei minhas atenções em Van Lan, do 4º ano da UCC, alunos de 15 a 16 anos. Eu havia feito amizade com vários estudantes com ideias afins em manifestações de rua e troquei informações para contato. Ivan era um deles. Como Jansh, Ivan era politicamente ativo desde a tenra idade. Aos 16 anos também era conhecido por seu talento artístico, tendo ganho diversas competições de design na UCC e fora da escola. Comecei a segui-lo em diversos protestos e manifestações contra o governo, incluindo a passeata anual de protesto do 1º de julho, que marcava o aniversário da transferência da soberania, e a vigília à luz de velas de 4 de junho, referente ao massacre da Praça Celestial, os 2 maiores eventos do calendário da sociedade civil de Hong Kong, que atraíram milhares de cidadãos às ruas. Naquela época, poucos estudantes participavam de reuniões políticas, por isso era fácil nos reconhecermos, principalmente se estivéssemos usando nossos uniformes escolares. Os amigos que fizemos nessas reuniões se tornariam posteriormente os primeiros membros da nossa campanha contra a propaganda de educação nacional
e proporcionaria a massa crítica para os seus primeiros eventos. Em maio de 2011, Ivan e eu criamos uma página no Facebook e chamamos nosso grupo de Escolarismo. Escolar porque éramos um grupo de estudantes, e ismo para sinalizar uma nova maneira de pensar e para dar ao nome mais sinceridade, ou mais seriedade. Nós, nos meses seguintes, produzimos faixas, imprimimos panfletos, montamos bancas de rua, organizamos manifestação de pequena escala e recrutamos mais estudantes voluntários para fazer o mesmo. Ivan foi o responsável por toda a arte da campanha. O uso de recursos gráficos rápidos a frases curtas de forte impacto foi essencial para espalhar a mensagem online. Em maio de 2012, o aniversário de um ano do escolarismo, nossa organização passou de um pequeno grupo de amigos para um movimento de 10 mil pessoas. Entre nossos membros, incluía-se Agnes Schauer, que tinha a mesma idade que eu. Eloquente, determinada e muito talentosa do ponto de vista linguístico. Ela se tornaria um dos principais membros do escolarismo e sua única porta-voz feminina. A fundação do escolarismo foi uma extensão natural do que eu já estava fazendo no ano anterior. Era a repetição da cantina, exceto que naquele momento envolveu muito mais partes interessadas e teve como alvo toda uma geração de jovens. De fato, a ideia de gerir nosso próprio grupo de ativistas pareceu tão natural que nem a discutir com os meus pais antes de colocá-los em prática. Nos meses seguintes à criação do escolarismo, passei quase todos os dias fazendo discurso em palanques improvisados nas esquinas e dando entrevistas à imprensa. Tornei-me uma presença regular na mídia local depois que uma das minhas entrevistas improvisadas viralizou e foi vista em 150 mil vezes em 2 semanas. Minha mãe começou a guardar recortes de jornal a meu respeito e gravar as propagandas de rádio em que eu aparecia. Isso é parte da nossa história, ela dizia. Você está fazendo história. Mas nem tudo era glamour e fama. Por quase 18 meses, levei a vida de Peter Parker. Com o alto ego do Homem-Aranha, ia para a aula durante o dia e saía correndo para combater o mal depois da escola. Pegava o ônibus para a sede do governo em Almirantado, nossa equivalente às casas do parlamento em Londres, ou à colina do Capitólio em Washington, para me encontrar com os líderes da sociedade civil e os deputados pró-democracia e discutir o que poderia ser feito para interromper a implantação do Programa de Educação Nacional. Enquanto os meus colegas cantavam em karaokês e iam ao cinema, eu planejava os próximos passos do escolarismo e coordenava protestos em massa com adultos muito mais velhos do que eu. Com recursos de doação, alugamos um pequeno escritório e um prédio industrial e instalamos a sede da campanha ali. Perdi trabalhos escolares importantes e até exames. E após um semestre desastroso, tornei-me um dos piores alunos da turma. Felizmente, a UCC apoiou meus esforços e me deixou passar o ano. Certa vez, meu professor de matemática me chamou de lado e disse: tenho uma filha adolescente que tem mais ou menos sua idade. Quero agradecê-lo por fazer isso por ela. Em julho de 2012, nossa campanha contra a propaganda da educação nacional se intensificou. Chongwin, ou C.Y., milionário que veio do nada e que dizia que era membro secreto do Partido Comunista Chinês, assumiu o cargo para suceder Donald Trump como chefe executivo. Logo após a posse de Leng, um manual de ensinamento público por um think tank financiado pelo governo foi distribuído para as escolas primárias e secundárias de toda a cidade. O manual elogiava o Partido Comunista Chinês, considerando-o um regime avançado e desprendido.
e criticava a democracia ocidental, sustentando que a política bipartidária tóxica dos Estados Unidos tinha levado ao sofrimento do seu povo. Isso confirmou todas as nossas suspeitas e receios sobre a propaganda comunista. Essa publicação bombástica incendiou a sociedade civil. Em poucos dias, uma nova aliança se formou, incluindo uma dúzia de organizações como o Escolarismo, a Hong Kong Federation Students, a HQFS, Federação dos Estudantes de Hong Kong, e a Civil Human Rights Front, a CHFC, Frente Civil dos Direitos Humanos, o grupo de liberdades civis mais importantes da cidade. Em 29 de julho, liderei a aliança em uma grande manifestação de rua, que atraiu quase 100 mil participantes, a maioria deles pais e estudantes. Apesar da enorme participação, o governo de Lem, como eu esperava, permaneceu intransigente. Embora ele afirmasse que estava aberto ao diálogo com os grupos interessados, reiterou que o currículo escolar seguiria em frente conforme planejado. Naquela noite, desolado e enfurecido, Ivan subiu ao palco no Almirantado, contendo as lágrimas e disse: "Não precisamos de diálogo, não chegamos tão longe para fazer acordo com políticos." Poucas horas depois do seu discurso, outros 700 estudantes voluntários aderiram ao escolarismo. Em meados de agosto, mais de 15 meses desde o início de nossa campanha, havia um verdadeiro sentimento de urgência dentro do escolarismo. O novo ano letivo começaria em um mês e, portanto, o novo currículo também seria implementado se não o detivéssemos no devido tempo. Apenas protestos não são suficientes, eu disse para Ivan. É hora de acelerar as coisas. Nas semanas seguintes, os membros do escolarismo se espalharam pela cidade, intensificando os protestos nas portas das escolas e lançando uma campanha envolvendo abaixo-assinados nas ruas. Em uma semana, coletamos 120 mil assinaturas de estudantes preocupados. Apoiadores de todas as idades compareceram a nossas bancas de rua, deixando pizzas, sushis, produtos de padaria e bebidas para nos manter vivos. Restando apenas alguns dias para o retorno às aulas, Ivan e eu sabíamos que tínhamos chegado ao momento de agora ou nunca. Em 31 de agosto, convocamos os estudantes a se dirigirem ao Almirantado e ocuparem o jardim da sede do governo. Batizamos o espaço aberto com um novo nome, simbólico e sugestivo: Praça Cívica. No mesmo dia, Ivan e depois outros membros do escolarismo iniciaram uma greve de fome, a primeira desse tipo feito por alunos da escola secundária da história da cidade. O objetivo era conseguir a solidariedade do político e atrair a mais cobertura da imprensa para a nossa campanha. Eu também quis entrar em greve de fome, mas Ivan disse que eu deveria encaminhar minha energia para fazer o que eu fazia melhor: falar com a imprensa. Em 13 de setembro, 72 horas após o início da greve de fome, nossa equipe médica ordenou que os três encerrassem a greve, pois os níveis de açúcar no nosso sangue tinham ficado perigosamente baixos. Ivan estava com os lábios brancos com papel. Sentia-se um grug e mal conseguia se sentar. Mesmo assim, nem um único representante do governo se deu ao trabalho de visitá-lo. Em um golpe de relações públicas, CYM apareceu na praça cívica para apertar as mãos dos manifestantes, sem sequer ver como estavam os jovens que faziam greve de fome. No fim de semana, a campanha contra a propaganda de educação nacional tinha alcançado o ponto máximo. Na sexta-feira, 7 de setembro, convocamos pais e filhos a se juntarem a nós em um protesto em massa do lado de fora da sede do governo. Vestidos de preto, a cor do luto, graças à nossa greve de fome e publicidade massiva, mais de 120 mil cidadãos vestidos de preto afluíram ao Almirantado.
depois do trabalho e da escola, para demonstrar solidariedade aos manifestantes do escolarismo. Foi a maior reunião sem aprovação prévia da política na história de Hong Kong e a maior participação de todos os tempos em um comício organizado por estudantes da escola secundária. A multidão era tão grande que os manifestantes se espalharam pela Harcourt Hall, a principal via expressa que atravessava o centro financeiro da cidade. Naquela noite, proferi o maior discurso de minha vida. Tudo o que tinha aprendi com os meus pais, os anciões da igreja, meus professores e Just culminou naquele momento único. Embora estivesse exausto depois de semanas dormindo em uma barraca e dando entrevistas, não queria desapontar todas as pessoas que acreditavam em mim e contavam comigo. Eu tinha que dar tudo que tinha. Abre aspas. Este é o 9º dia consecutivo de nossa manifestação na Praça Cívica, disse com a voz rouca assim que peguei o microfone, que considerava minha arma preferida como o martelo de Thor ao escudo de vibrânio do Capitão América. Ainda tinha apenas 15 anos, afinal de contas. Abre aspas. Fizemos história e mostramos o poder do povo de Hong Kong e Pequim. Esta noite temos uma mensagem em apenas uma mensagem. C.Y. Lang retire o currículo da lavagem cerebral. Fecha aspas. A multidão aplaudiu e fluiu do grito ao rugido. Estamos fartos deste governo. O povo de Hong Kong vai vencer. No dia seguinte, C.Y. Lang deu uma entrevista coletiva comunicando sua decisão de suspender o currículo. Assistimos ao anunciado na sala de conferência do Sindicato dos Professores, que tinha sido o 2º lugar do escolarismo nos últimos 18 meses. Em frente à tela tremeluzente da TV, os pais choraram, os estudantes vibraram e ativistas se deram um abraço apertado. Virei-me para Ivan e disse, nós vencemos. Fechou aqui o 2º capítulo. Eu não vou para o 3º capítulo, porque senão se torna uma live muito longa. E como ela será retransmitida, não fica viável. Né? E como todas as lives, eu vou passar os olhos nos comentários, né? E depois que eu passar os olhos nos comentários, faço uma breve apresentação da obra e depois encerro para que em outro momento nós possamos discutir a obra em si. Então, aqui, aparentemente, eu só consigo ver um comentário. Deixa eu ver. É só um e eu nem acho mais ele. Tá aqui. Chico. Né? Chico comentou assim: democracia é tirar a liberdade de um povo. Democracia é tirar a liberdade de um por interesse de outro. Se for uma análise mais aristotélica talvez até seja, né? A Aristóteles tinha uma crítica muito ferrenha à democracia. O próprio Chico também tinha comentado assim: democracia é o
utopia possa ser também. É uma breve discussão, né? Se torna uma breve discussão. Não é o intuito dessa live discutir a democracia em si. Se alguém desejar subir na live e conversarmos a respeito, lógico, sempre será bem-vindo, porque é bom o diálogo, né? É bacana. Mas na obra em si, como ela foi escrita por um hongkonguense, né, e um jovem de Hong Kong, a primeira coisa que nós temos que nos ater é que é uma obra de testemunho. Não significa que todo esse testemunho aí seja verdadeiro. Talvez ele dê uma ênfase, ele deixe parecer que sua experiência tenha sido mais impactante do que realmente seja. É porque, na realidade, as fontes que vão, né, as fontes que irão compactuar com o seu comentário são os jornais de imprensas, né, internacionais, até mesmo nacional. No Brasil, aqui no Brasil mesmo, se nós procurarmos, nós conseguimos encontrar algumas matérias escritas a respeito da Revolução dos Guarda-Chuvas, né, que foi aquele momento que os hongkonguenses ficaram dias e dias sob sol e chuva em protesto contra o governo chinês, né, contra as decisões do Partido Comunista Chinês. O que é bacana aqui é a sua percepção a respeito de como a política é imposta em Hong Kong. Então, assim, segundo o Joshua, pelo que nós entendemos até agora, o jovem, não todos, né, mas assim, em suma, o jovem chinês, segundo ele, o jovem chinês, desculpa, o jovem hongkonguense, segundo ele, não se vê nem como britânico, ou seja, alguém que compactua com as ideias britânicas, nem alguém que se vê como integrante da China comunista. Por quê? Porque foram muitos anos sob o domínio da cultura britânica. Então, nota-se que ele utiliza-se muito da cultura ocidental para determinar o que ele considera moral ou amoral, né? Por exemplo, a religião que ele predomina, que predomina a sua conduta é a cristã, que é a religião que é a carta magna do Ocidente, é a Bíblia cristã, né? Quem funda o Ocidente é o cristianismo. Então, dentro das perspectivas ocidentais é que é construído esse aspecto moral do Joshua. Só que durante muitos anos, após Hong Kong deixar de ser colônia britânica e voltar a ser anexada à China comunista, então vai haver ali uma divisão de mundo. A China vai querer impor a sua, só que aquelas pessoas que já estão impactadas com a cultura ocidental vão tentar resistir. Só que ao mesmo tempo, assim o Joshua explica, né, que esses jovens eles não se veem como eles não se sentem colonizados, vamos dizer assim, eles não se sentem bem com essa colonização britânica. Eles não se sentem parte da Inglaterra, eles não se sentem jovens pertencentes à Inglaterra. São jovens que, segundo ele, que querem construir uma Hong Kong independente com sua própria identidade. Só que eu vou discordar um pouquinho aqui, tá, do Josh. Isso se torna impossível por um motivo, porque a religião dele já é a religião ocidental. A influência sobre Hong Kong foi uma influência ocidental. O que ele defende como democracia também é uma invenção ocidental. Então, ele só não quer admitir, mas ele acaba defendendo os valores britânicos, a cultura britânica, porque é uma cultura ocidental. Mas por mais que ele alegue que não. Outra, dá para entendermos que ele também faz uma breve crítica ao capitalismo, né?
ao mesmo tempo que ele não aceita essa anexação à China comunista. O último capítulo ele faz então uma analogia ao grande salto para frente, né, que aconteceu na China. Então, o pouco que nós aprendemos em 2 capítulos é que ele fica querendo navegar no meio desses 2 mundos, né? Segundo ele, os jovens hongkonguenses vão navegar entre esses 2 mundos, não querem pertencer nenhum nem a outro. Eles querem construir sua identidade, mas dentro dos valores ocidentais que construiu toda aquela nação. Que conseguimos entender o porquê que isso acontece. Então, em suma, eu acho que é isso, né? Eu fiz algumas anotações aqui importantes, porque eu vou dar uma pesquisada, que é a respeito de como ele vê o parlamento hongkonguense. Porque, vamos ser sinceros, eu não sou um extremo conhecedor de Hong Kong, logo eu não sei como a política de Hong Kong é implementada. A única coisa que eu sei, que ele deixa em relato aqui também, então só confirma aquilo que eu já sabia, é a forma que a tripartição de poderes é exercida lá, né? Então, tripartição de poderes que também não deixa de ser uma invenção ocidental, né? É porque, na realidade, o executivo é uma votação indireta. Ela não é votação direta, não é o voto do povo, do cidadão. Assim como na China, né? A votação lá é também indireta, logo porque ela é feita dentro do próprio partido. Então, logo, não é uma democracia assim como nós víamos a democracia clássica, assim também como você não vê a democracia ocidental. Então, é complicado, porque tudo que as pessoas hoje procuram fazer de forma arbitrária, elas acabam utilizando a democracia como pano de fundo. É incrível isso. Isso não é novo, tá? No próprio regime militar, o AI-5, ele vai ter como desculpa, como parâmetro, a defesa da democracia. E os militares eram também eleitos de forma indireta. O que é incrível, né? Então, assim, vão dizer, mas tem diversos tipos de democracia. Cara, se democracia é poder do povo, não pode ser indiretamente. Ela só pode ser exercida diretamente. Isso são formas das pessoas distorcerem o que é democracia. Democracia é poder do povo. Não tem como o poder do povo ser exercido de forma indireta. Aí vão dizer assim, nos Estados Unidos a maioria não vence. Sim, mas nos Estados Unidos eles não se denominam uma democracia. Por mais que defesa da democracia. Não, mas o modelo americano é um modelo republicano clássico. É tanto que que na Constituição americana não se encontra a palavra democracia em nenhum momento. É um modelo republicano e a votação ela não é direta, não é diretamente, né, quantidade de votos, mas é por distrito, condado. E quanto mais delegados você conquista naqueles locais, significa que sua votação foi mais representativa dentro daqueles condados, dentro daquelas regiões. Então, o que determina é regiões, não o voto popular, né, a quantidade de votos populares. Quando se encontra um modelo brasileiro em 1964 e o modelo chinês, da tirania chinesa que acontece, já é diferente, a votação é totalmente dentro de um grupo feito de forma indireta, né? E o que ele critica é justamente essa questão dos FCs, que são os tal dos funcionais, que eles só podem ser eleitos por pessoas de determinadas profissões. Essa é a parte que eu pretendo pesquisar para entender qual o conceito, o porquê determinou-se dessa forma, qual o objetivo em tentar exercer uma eleição, onde essa eleição ela passa a ser
muito corporativa. Essa é a palavra correta. São corporações que acabam votando naquelas pessoas. Realmente não faz muito sentido, né? Tipo, você ter pessoas que são eleitas, educadores físicos só votam em educadores físicos, advogados só em advogados, e assim por diante. Mas eu sou um leigo do assunto, estou aprendendo agora junto com essa obra algumas coisas que, como eu disse, não podemos passarmos a entender que tudo o que ele está falando aqui é realidade. Isso aqui é um testemunho, né? É a forma que ele entende como as coisas aconteceram. Mas isso é a versão do Joshua. Não significa que se as coisas aconteceram realmente dessa forma, porque é meio com a autobiografia. E o que nós aprendemos em autobiografia é que há uma autopromoção. Então, nós temos que tentar distinguir aquilo que aconteceu realmente de fato com aquilo que ele romantizou. Porque, para finalizar, imagina o MBL escrevendo. Eu sei que eles escreveram, não lembro, mas imagina ler uma obra do Kim Kataguiri a respeito das manifestações de 2014, 2013, que se estenderam até 2018. Para eles são os suprassumos, eles são as pessoas que não estou aqui diminuindo a importância deles no movimento, na época. Mas dizer que eles foram a peça, o motivo daquilo, isso não é real. Aquele movimento foi um movimento genuinamente popular, foi um movimento que as pessoas por si só foram fazendo, se reunindo em grupo dentro dos valores que elas pretendiam defender, dentro das mudanças que elas queriam que acontecesse no país, independente da figura que estivesse no carro de som, um palanque no carro de som. Não é à toa que hoje eles não conseguem manifestar quase ninguém. Se eles fossem realmente essa ferramenta fundamental, até hoje o capital político deles seria um absurdo. E, pelo contrário, quem capitaneou esse capital político foi o Jair Bolsonaro. Né? Então é isso. Até a próxima. Continuaremos no terceiro capítulo, página 40.